Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, antes de começar, eu queria compartilhar um fato muito bacana e te fazer um pedido logo em seguida. O fato é que os agregadores de podcast começaram a recomendar o Parentalidade Preta para novos ouvintes. Isso tem acontecido porque muita gente tem avaliado e ouvido Parentalidade Preta. Então o pedido é o seguinte: avalie e ouça o Parentalidade Preta aí no seu agregador. Aí, enquanto você escuta, não deixa de dar uma nota 5, 5 estrelas ou qualquer outra coisa que faça com que ele seja bem avaliado na plataforma. Isso faz com que as ferramentas que eu compartilho aqui cheguem a mais pessoas e a gente consiga falar de criação racializada com muito mais propriedade. Bom, o pedido era esse, a gente vai para o nosso episódio. Em especial para esse episódio também vou fazer mais um pedido: não se prenda a nomes, se prenda aos fatos que forem compartilhados aqui. Por uma questão de responsabilidade, eu preciso salientar que alguns trechos de textos do Dr. e professor Cheikh Anta Diop aparecem aqui nesse episódio na ordem diferente de publicação. Eles foram dispostos para que a gente possa montar uma narrativa linear para a construção que a gente se propõe aqui nesse episódio. Inclusive, diálogos que aqui são retratados sequer existiram. Eles fazem parte da dramatização para que a gente possa dar uma camada maior para a divulgação desse conhecimento. Entretanto, tudo tem base científica comprovada a partir dos estudos do Dr. e professor Cheikh Anta Diop. Aqui encontram-se textos produzidos por ele. O que acontece quando uma mente brilhante desafia as narrativas já estabelecidas? Como um gênio senegalês se torna um farol na escuridão da distorção histórica e do obscurantismo. Prepare-se para descobrir os segredos por trás do apagamento histórico africano antigo. Em comemoração ao centenário de Cheikh Anta Diop, a gente vai desvendar as camadas profundas da sua vida, desafiando as noções convencionais e provocando reflexões sobre a identidade, história e o legado africanos. Aqui você vai romper a barreira do senso comum e explorar o extraordinário. Aperte o cinto, porque essa jornada promete questionar, inspirar e te surpreender. Esse é Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito, um especial do Parenta, aqui no podcast Parentalidade Preta. Capítulo 5, A Tese. Naquele dia, o centenário da Universidade de Paris estava imerso em uma atmosfera carregada de expectativas e tensão. Cheikh Anta Diop, um estudioso senegalês determinado, adentrava ao palco acadêmico para apresentar a sua tese de doutorado, que desafiaria não apenas a academia, mas toda uma narrativa histórica estabelecida. Era uma tarde típica em Paris. O sol lançava os seus raios dourados sobre a universidade, pintando as fachadas dos prédios de pedra com uma tonalidade quente. O campus, impregnado com o perfume das flores recém-desabrochadas, respirava a intelectualidade e fervilhava com a promessa de ideias revolucionárias. O auditório, com suas paredes revestidas de madeira escura e cadeiras enfileiradas, exalava uma atmosfera solene. Os acadêmicos, vestidos com seus trajes sóbrios, ocupavam os assentos de veludo carmim, ansiosos pela apresentação que estava prestes a começar. A iluminação suave, filtrada pelas cortinas pesadas, conferia ao ambiente uma aura teatral, onde o palco estava prestes a ser ocupado por um descendente Wolof. O ar vibrava com uma mistura de expectativa e ceticismo, à medida que os acadêmicos aguardavam pela abertura da sessão. O silêncio tenso era interrompido apenas pelo ocasional sussurro de um acadêmico para o outro, enquanto murmuravam sobre a reputação desafiadora da tese de Diop. A cada segundo a tensão crescia como uma sinfonia silenciosa, prestes a atingir o seu ápice. Diop, com semblante sereno, segurava nas mãos não apenas páginas impressas, mas as sementes de uma revolução intelectual. Ele ousava afirmar que o Egito Antigo, berço de uma das mais gloriosas civilizações da humanidade, tinha uma identidade profundamente enraizada na herança negra. Uma afirmação que reverberaria através de décadas, mas que naquele instante mudaria tudo. Ao iniciar sua apresentação, Diop mergulhou direto ao cerne da questão, dizendo: "Boa tarde, cavalheiros. Com vossa licença, eu vou iniciar a minha apresentação." O murmúrio inicial foi rapidamente silenciado pelo tom seguro de Diop, que começou a tecer uma narrativa ousada, fundamentada em testemunhos de escritores antigos e passagens bíblicas. E é nesse ponto que eu vou ler as palavras do mesmo, que viriam a ser revisitadas em 1973, no livro A Origem Africana da Civilização, Mito ou Realidade, onde ele fala sobre a sua apresentação de doutorado, que mais tarde teria sido impressa como sua obra mais disruptiva, Ações Negras e Cultura. Ele se aproxima do microfone e faz uma simples pergunta:
O que eram os egípcios? A tensão toma conta do local e todos confirmam que Diop vai enfim defender a sua velha tese. Hoje, desafiaremos as narrativas estabelecidas e lançaremos luz sobre uma verdade esquecida. O Egito Antigo foi uma civilização negra. A história da África permanecerá suspensa no ar e não pode ser escrita corretamente até que historiadores africanos se atrevam a conectá-la com a história do Egito. A atmosfera muda e Diop continua. Em descrições contemporâneas dos antigos egípcios, essa questão nunca é levantada. Testemunhas oculares desse período formalmente afirmam que os egípcios eram pretos. Em várias ocasiões, Heródoto insiste no caractere negro dos egípcios e até mesmo usa isto para demonstrações indiretas. Por exemplo, para provar que as inundações do Nilo não podem ser causadas pela neve derretida, ele cita, entre outras razões que ele considera válidas, a seguinte observação, abre aspas, é certo que os nativos do país são negros, com calor. Para demonstrar que o oráculo grego é de origem egípcia, Heródoto avança outro argumento, abre aspas. Por fim, por chamar a pomba de preta, eles, os dodonaianos, indicavam que a mulher era egípcia, fecha aspas. As pombas em questão simbolizavam duas mulheres egípcias alegadamente sequestradas de Tebas para fundar os oráculos de Dodona e Líbia. Mais argumentos são apresentados. Para mostrar que os habitantes da Cólquida eram de origem egípcia e tinham que ser considerados uma parte do exército de Sesostris, que havia se instalado na região, Heródoto diz, abre aspas, os egípcios disseram que consideravam os Cólquidas sendo descendentes do exército de Sesostris. Minhas próprias conjecturas foram fundadas em primeiro lugar sobre o fato de que eles são de pele preta e têm cabelo lanoso. Finalmente, com relação à população da Índia, Heródoto distingue os Pandaeans, um grupo étnico da região, e outros indianos, descrevendo-os como que segue, abre aspas. Todos eles têm o mesmo tom de pele que se aproxima dos etíopes. Aguerrido, Diop continua a dissertação. Diodoro da Sicília escreve, os etíopes dizem que os egípcios são uma das suas colônias, que foi levada para o Egito por Osíris. Eles ainda alegam que este país era originalmente debaixo da água, mas que o Nilo, arrastando muita lama que emanava da Etiópia, havia finalmente preenchido e feito uma parte do continente. Vale ressaltar aqui que o Egito fica onde o rio Nilo desemboca no mar Egeu. Eles queriam dizer que não existia nada ali até que a lama se sedimentasse e criasse aquele território. Eles acreditavam que a partir deles, como a partir dos seus autores e ancestrais, os egípcios obtiveram a maioria das suas leis. É a partir deles que os egípcios aprenderam a honrar reis como deuses e a enterrá-los com tanta pompa. Escultura e escrita foram inventadas pelos etíopes. Os etíopes citam evidências de que eles são mais antigos que os egípcios, mas isso é desnecessário relatar aqui. Se os egípcios e os etíopes não eram da mesma raça, Diodoro teria enfatizado a impossibilidade de se considerar os primeiros como uma colônia, ou seja, uma fração destes últimos, e a impossibilidade de vê-los como antepassados dos egípcios. Diop muda um pouco a referência. Em sua geografia, Estrabão mencionou a importância das migrações na história, e acreditando que esta migração particular tinha procedido do Egito para a Etiópia, observa, abre aspas, egípcios estabeleceram Etiópia e Cólquida, fecha aspas. Mais uma vez é um grego, apesar do seu chauvinismo. E eu abro um parênteses aqui para lembrar que chauvinismo é uma versão ao estrangeiro, muito característica do berço do norte, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Apesar do seu chauvinismo, que nos informa que os egípcios, etíopes e cólquidas pertencem à mesma raça, confirmando assim o que Heródoto tinha dito sobre os cólquidas. No livro de 1973, Diop acrescenta: os cólquidas foram grupos de negros entre as populações brancas do Mar Negro. E é por isso que o problema da sua origem intrigou tantos estudiosos durante a Antiguidade. Mas então surge a seguinte pergunta: por que os gregos reservavam o termo negro somente para os egípcios e não para os outros semitas? Mais pra frente ele responde dizendo que os gregos eram muito sensíveis às nuances de cor e as distinguiam claramente onde quer que elas existiam. Na mesma época eles distinguiam os antigos cananeus, então fortemente misturado pelo termo fenício, que provavelmente significa vermelho, e era assim talvez uma palavra étnica. Deslocando a construção um pouco mais para o Oriente, ele lembra Estrabão, que vai ainda mais longe em sua geografia e tenta explicar por que os egípcios são mais pretos do que os hindus, a famosa raça vermelha escura dos modernos.
Voltando à dissertação de Diop, a opinião de todos os escritores antigos sobre a raça egípcia é mais ou menos resumida por Gaston Maspero, abre aspas. Pelo testemunho quase unânime dos historiadores antigos, eles pertenciam a uma raça africana, leia-se negra, a qual primeiro se estabeleceu na Etiópia, no Médio Nilo, seguindo o curso do rio, eles gradualmente atingiram o mar. Continuando, Diop recorre a um livro, digamos, um pouco mais reconhecido. A Bíblia diz que Mesraim, filho de Ram, irmão de Cush, o etíope, e Canaã, vieram da Mesopotâmia para se estabelecer com seus filhos à margem do Nilo. Nesse momento ele cita Gaston Maspero, na História Antiga dos Povos no Oriente, que foi traduzido para o inglês como O Amanhecer da Civilização. Segundo a Bíblia, o Egito foi povoado por descendentes de Ram, ancestral dos pretos. Os descendentes de Ram são Cush, Mesraim, Put, Canaã. Os descendentes de Ram e Cush são Mesraim, Put, Canaã. Os descendentes de Cush são Sabá, Evila, Sabará, Rema e Sabatatia. Cush foi o pai de Nimrod e ele foi o primeiro a ser o conquistador sobre a terra. Mesraim gerou descendentes. O restante dessa passagem você encontra em Gênesis 10, 6 a 16. Diop continua. Para os povos do Oriente Próximo, Mesraim ainda designa o Egito, Canaã, toda a costa da Palestina e Fenícia, Senar, que era o provável local a partir do qual Nimrod deixou a Ásia Ocidental, ainda indica o reino da Núbia. Voltando-se para a banca, Diop questiona. Meus caros cavalheiros, qual é o valor dessas declarações? Vindo das testemunhas oculares que dificilmente poderiam ser falsas. Heródoto pode ser confundido quando ele relata os costumes de um povo quando ele se relaciona mais ou menos inteligente para explicar um fenômeno incompreensível em seu dia, mas é preciso admitir que ele era pelo menos capaz de reconhecer a cor da pele dos habitantes dos países nos quais ele tinha visitado. Além disso, Heródoto não era um historiador crédulo, ele registrava tudo sem verificar. Ele sabia como pesar as coisas. Quando ele relacionava uma opinião da qual ele não compartilhava, ele sempre tinha o cuidado de anotar o seu desacordo. Assim, referindo-se aos costumes dos citas e aos neurianos, ele descreve a propósito dos últimos, abre aspas. Parece que essas pessoas são ilusionistas, pois ambos os citas e os gregos que moram na Sítia dizem que cada neuriano, uma vez por ano, transforma-se em um lobo por alguns dias, no final dos quais ele é restaurado para a sua boa forma. Não que eu acredite nisso, mas eles constantemente afirmam que é verdade e estão mesmo dispostos a suportar a sua afirmação como um juramento. Diop ressalta que Heródoto sempre distingue cuidadosamente entre o que ele havia visto e aquilo que lhe havia sido dito. Diop volta a indagar o público. Era Heródoto um historiador privado de lógica incapaz de penetrar fenômenos complexos? Pelo contrário, a sua explicação das inundações no Nilo revela uma mente racional, buscando razões científicas para fenômenos naturais. Diop então se propõe a levantar mais provas e registros históricos documentados por Heródoto, que é um grego conhecido como pai da história, e garante com que a precisão dos gregos em diferenciar cores daria mais prestígio às vezes em que os egípcios são retratados como os pretos pelos próprios historiadores gregos. No livro de 1973, Diop acrescenta: sem dúvida, a razão básica para isso é que Heródoto, após relatar o seu testemunho ocular nos informando que os egípcios eram pretos, então demonstrou, com honestidade rara para um grego, que a Grécia tomou emprestada do Egito todos os elementos da sua civilização, mesmo o culto dos deuses, e que foi o Egito o berço da civilização. E é nesse momento que muitas outras coisas acabam se revertendo. Mas a gente vai falar disso depois do intervalo. Eu nem vou tomar o seu tempo aqui, porque eu só vim fazer duas coisas. A primeira, te convidar a me ajudar a manter o Parentalidade Preta independente, ajudando na nossa campanha de financiamento coletivo, que eu cadastrei lá no apoia.se/parenta. Eu acho que com esse episódio você entendeu o porquê da gente precisar continuar fazendo esse trabalho. E a segunda é agradecer as pessoas que passaram a contribuir com Parentalidade Preta desde o último episódio, que são a Karine Kátia de Jesus Sena, o Alexandre de Almeida, o Marcos Serra e o Bruno Aurélio Soares Gomes. Essas pessoas passaram a acreditar nessa iniciativa e no poder de transformação que ela tem. Eu queria te convidar para fazer isso também. Se você tiver uma sobrinha aí, o valor de 2 bebidas se prepara para no ano de 24 se comprometer com a impulsão desse universo que é o Parentalidade Preta. Chega lá no apoia.se/parenta e conheça a nossa campanha de financiamento coletivo. Só assim a gente vai conseguir potencializar mais Parentalidade Preta. E se você tem uma marca, independente do tamanho dela, e se os valores da sua marca condizem com os do Parentalidade Preta,
A gente pode seguir junto durante esse ano. Vamos conversar? Me chama, você já sabe como me encontrar. E você que está me ouvindo aí, que já apoia a Parentalidade Preta, muito obrigado por me fazer acreditar que isso aqui é possível. Com certeza você tem responsabilidade nisso. Bom, então a gente vai para o finalzinho aqui desse intervalo. A gente volta agora com a segunda parte do nosso especial Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito. Os antigos egípcios eram negros. O fruto moral da sua civilização deve ser contado entre os espólios do mundo preto. Em vez de apresentar-se a história como um devedor falido, este mundo preto é o próprio indicador da civilização ocidental, ostentada diante dos nossos olhos hoje. Voltando-se para quem acompanha, Diop acrescenta. Matemática de Pitágoras, a teoria dos 4 elementos de Tales de Mileto, o materialismo epicurista, o idealismo platônico, o judaísmo, o islamismo e a ciência moderna estão enraizadas na cosmologia e na ciência egípcia. É preciso apenas meditar sobre Osíris, o deus redentor que se sacrifica, morre e é ressuscitado para salvar a humanidade. Uma figura essencialmente identificável como Cristo. Um visitante de Tebas, no Vale dos Reis, pode ver o inferno muçulmano em detalhes no túmulo de Sete I da 19ª dinastia, 1700 anos antes do Alcorão. Osíris, no Tribunal dos Mortos, é de fato o Senhor das religiões reveladas, sentado entronizado no dia do julgamento. E nós sabemos que certas passagens bíblicas são praticamente cópias de textos morais egípcios. Longe de mim confundir esse breve lembrete com uma demonstração. É simplesmente uma questão para fornecer alguns pontos de referência para persuadir o incrédulo a trazer a si mesmo para verificar isto. Para sua grande surpresa e satisfação, vai descobrir que a maioria das ideias utilizadas hoje para domesticar, atrofiar, dissolver e roubar a sua alma foram concebidas pelos seus próprios ancestrais. Deve ser restaurada a consciência histórica dos povos africanos e reconquistada uma consciência... Diop é interrompido pela seguinte pergunta. Certo, professor Sheikh Anta Diop. Então o senhor afirma que os egípcios sempre estiveram no Vale do Nilo? Preparado, ele responde. Para responder essa pergunta, é necessário voltar ao Egito no momento em que ele caiu sob o jugo estrangeiro. A distribuição dos negros no continente africano provavelmente passou por 2 fases principais. É geralmente aceito que por volta de 7.000 anos antes de Cristo, o Saara tinha secado. A região equatorial, que é por onde passa a linha do Equador, provavelmente ainda era uma zona de floresta muito densa para atrair homens. Consequentemente, alguns últimos pretos que viviam no Saara, agora presumivelmente, deixaram migrando em direção ao Alto Nilo, com uma possível exceção de alguns pequenos grupos isolados do restante do continente, que haviam migrado para o sul ou tinham se dirigido para o norte. Eu vou me permitir interromper essa construção aqui, porque eu queria te dar um auxílio gráfico para você entender que movimento foi esse. Se você pegar a sua mão esquerda, levantar na altura do seu rosto, com o seu dedo médio voltado para cima, agora voltar ele para baixo, indicando o chão, você vai entender que o Saara fica mais ou menos onde está ali a junção do seu pulso com o gordinho da mão. A foz do Nilo fica na junção do seu polegar com o restante da mão. O Alto Nilo, teoricamente, fica na junção do seu dedo indicador com o seu dedo médio. Voltando eles para baixo, você tem aí a imagem da África mais ou menos representada. Então ele quer dizer que os homens que viviam no Saara saíram do gordinho da mão que fica do lado esquerdo e foram em direção à junção do seu dedo indicador e o seu dedo médio, se eles estiverem voltados para baixo. Espero que você tenha passado uma vergonha aí botando a mão no alto durante a audição desse episódio, porque eu fiz isso aqui. Parece meio bobo, mas enfim. Voltando. No livro de 73, Diop aprofunda um pouco essa construção e ele diz: o que nós encontramos no Saara foi a amostra de habitantes negros, corpos femininos com traseiras bastante cheias e redondas. E ainda nesse livro ele usa a referência de um outro escritor que descreve mais ou menos como seria o Saara nessa época, antes dele secar. Abre aspas. Camponeses, talvez camponeses negros, inumeráveis bois, campos de painço, que é um tipo de cereal, panelas feitas de terracota, peixe fresco e uma abundância de atividades, uma paisagem verde e canoas solidamente construídas, tudo muito bem, mas isso não era para durar. O período úmido havia sido precedido por um interlúdio quente, estéril, que seria gradualmente substituído por uma nova dessecação.
O deserto reconquistou seu reino, drenando lagos, secando a grama e obliterando o campo. E o que dizer às pessoas? Tempos difíceis para eles, sérios debates no parlamento. Deveriam eles permanecer lá e deixar-se morrer ou migrar para adaptar? Ninguém optou pelo suicídio. A adaptação não conseguiu um único voto, mas a acolhida unânime foi o êxodo. Fecha as aspas. Para ninguém passar por aqui desenganado ou desapercebido, ele estava falando do êxodo do Saara enquanto ele secava. Não é o êxodo da Bíblia, não. É outra história lá. Isso explica porque os pretos do Saara deixaram o deserto enquanto ele secava e foram procurar um outro local. Acharam o Alto Nilo. Se você remontar Heródoto, ali estaria o reino de Cush, de qual sairia uma colônia que se chamaria Egito. Sheikh Anta Diop continua. Talvez o primeiro grupo encontrou uma população preta indígena na região do Alto Nilo. Seja qual for o caso, foi a partir da gradual adaptação às condições de vida, às quais a natureza permitia a essas várias populações pretas, que o mais antigo fenômeno da civilização surgiu. Essa civilização chamada egípcia, em nosso tempo, desenvolveu-se por um longo período em seu primitivo berço. Em seguida, ela desceu levemente o Vale do Nilo para se espalhar em torno da bacia do Mediterrâneo. Este ciclo de civilização, a mais longa da história, provavelmente durou cerca de 10 mil anos. Obviamente, durante esse longo período, os pretos poderiam ter penetrado mais e mais para o interior do continente para formar núcleos que teriam se desenvolvido em outros centros, mais isolados. Essas civilizações africanas seriam isoladas do restante do mundo. Eles teriam a viver em isolamento com o resultado da distância enorme, separando-os das rotas de acesso ao Mediterrâneo. Quando o Egito perdeu sua independência, o seu isolamento foi completo. A adaptação ao fértil Vale do Nilo necessitou técnicas especializadas em irrigação e barragens, cálculos precisos para prever as inundações do Nilo e para deduzir as suas consequências econômicas e sociais. Ela também necessitou da investigação da geometria para delimitar a propriedade após as inundações, obliterando linhas de fronteira. Da mesma forma, o terreno em longas e planas tiras necessitou da transformação da enxada em arado, primeiramente traçado por homens e posteriormente por animais. Tudo que era indispensável para a manutenção da vida do negro no Vale do Nilo tornou-se igualmente supérfluo nas novas condições de vida no interior. A partir desse momento, Diop fala do progresso. Desde que a história havia interrompido seu antigo equilíbrio com o meio ambiente, falando do Saara fértil, o preto agora encontrou um novo equilíbrio, que difere do primeiro, na ausência de uma não mais vital técnica para a organização social, política e moral. Com recursos econômicos assegurados por meios que não exigiam intervenções perpétuas, o preto tornou-se progressivamente indiferente ao progresso material. Preciso fazer uma outra intervenção aqui para dizer que Diop quis dizer nessa Constituição que quando o negro estabeleceu-se na África em locais onde o progresso era constituído a partir da fartura e da abundância, onde as plantações eram mantidas, onde a comida e a estabilidade social era alcançada, ele se desprendeu do progresso material. Lembrando muito a teoria dos dois berços, que eu sempre cito, dizendo que o povo africano não se desenvolveu a partir da escassez, e sim da abundância. Diop fala mais ou menos isso nesse trecho que ele construiu a partir do momento que passou agora. Afinal de contas, nós temos do que viver e o que comer, nós já estamos bem. O ponto de vista, o olhar ontológico do africano, que é aquele que pensa o ser, o olhar geral, e aí que eu estou sendo bem generalista, é aquele que não se constitui a partir da escassez, porque a escassez era um conceito desconhecido. Afinal de contas, nós já nos estabelecemos, nós já mantemos a nossa sociedade aqui, estamos bem. Não temos ganância e nem precisamos de abundância demais. A comunidade precisa se manter e os valores passados de geração a geração. Tudo isso seria muito bom, tudo isso estaria resolvido, não fosse o que vem no próximo episódio. Eu sou Diego, pai de Benjamin, Aurora e esposo de Tatiane, e esse foi mais um episódio do especial Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito. Esse é um spin-off do Parenta, que é o carro-chefe aqui do podcast Parentalidade Preta, onde eu vou propor uma construção em comemoração ao centenário do nascimento do doutor e professor Sheikh Anta Diop, que tanto é referência para as construções do Parentalidade Preta como o universo. O podcast Parentalidade Preta faz parte do Parentaverso, que é o universo que se completa e se expande em qualquer lugar onde você consiga achar a menção Parentalidade Preta. Em todas as mídias do Parentalidade Preta, eu busco compartilhar ferramentas que eu adquiri ao longo do tempo para que a gente possa investir numa criação racializada, que projete os nossos filhos para frente com uma consciência racial empoderada de verdade.
Eu não sei se você sabe, mas exatamente nesse momento o podcast Parenta, que é o carro-chefe aqui do Parentalidade Preta, está entre temporadas. Isso quer dizer que esse episódio é um spin-off. A gente está soltando conteúdos além que estão expandindo esse universo. Então, se você gostou desse especial, eu vou te convidar para continuar por aqui e até que saia o próximo episódio, você ouça os outros episódios aqui do podcast Parentalidade Preta e tudo que tem sido compartilhado até agora. Bom, eu te espero na próxima. Não deixa de acessar o @Parentalidade Preta e de colaborar com a nossa campanha de financiamento coletivo, que é o que faz com que esse universo aconteça. Acessa lá o apoia.se/parenta. Se você gostou desse episódio, manda ele para alguém e não deixa de classificar o Parentalidade Preta aí no seu tocador. A gente se vê na próxima. Grande abraço e até mais.